Colando Garrone de volta, vamos falar de sexo. Você acha que você entende de sexo? Você pensa, ou pelo menos faz às vezes, de vez em quando? Bem, eu recrutei uma entrevistada que é uma autoridade no assunto, além de ser uma querida. Ela estuda sexo há mais de 40 anos, com dezenas de livros, milhões de horas de consultório e também em sala de aula, seja aquela sala de aula clássica ou sala de aula virtual. E ela vai me ajudar a refletir sobre esse assunto, que é sério. Gente, vocês viram a série Sex Education no Netflix? Eu matei as 2 temporadas super rápido. A série trata de sexo de maneira super natural e mostra que todo mundo transa. O nerd, o aluno mais popular da escola, o gordo, o magro, o estudante, o professor. A série não tem um incentivo ao sexo nem um desincentivo ao sexo. É o sexo simplesmente como ele é. Vale a pena ver? Não vou falar mais para não dar spoiler. Você sabe o que você não vai ver em Sex Education? A bandeira da atual ministra dos Direitos Humanos, Mulher e Família, Damares Alves. A bandeira da abstinência sexual. O Ministério já defendeu que ensinar métodos contraceptivos tradicionais para os jovens normaliza o sexo adolescente. A Damares retuitou recentemente, por exemplo, uma mensagem da deputada Janina Pascoal, em que ela fala que o programa é para desestimular o sexo na adolescência. Teve uma reportagem da BBC Brasil em dezembro que mostrou uma fala da coordenadora geral de promoção dos direitos da criança e do adolescente, a Cecília Pita. Bem, ela disse que a pasta não vai promover o uso de preservativos ou outros métodos contraceptivos, porque isso já é feito em políticas do Ministério da Saúde e da Educação. A Damares fez um seminário com esse enfoque na Câmara dos Deputados. E tem ainda uma declaração da ministra Damares que eu acho surreal. A gente, inclusive, tem usado uma técnica para os adolescentes, eu queria sugerir aí os professores que fizessem. Pega uma fita adesiva, cola no braço do adolescente, uma roda. Manda ele tirar e colar no braço do outro, tira e cola no braço do outro. No outro, daqui a pouco, na quinta, sexta pessoa, a fita não gruda mais. Assim é a nossa alma. Fica larga. Tem uma hora que a menina não cola com ninguém. Sua alma não cola com ninguém. O menino não vai encontrar seu amor, porque cola. Daqui a pouco é normal ser descartado e descartar. Nós queremos falar sobre amor, sobre afeto. Dá uma certa preguiça, né, comparar sexo a uma fita adesiva. Por que experiências uma pessoa deve ter passado, experiências mal sucedidas, claro, para ela tentar fazer essa analogia do sexo com uma fita adesiva? Bem, essas declarações da Damares foram pegando mal e ela foi adaptando o discurso. Tipo quando ela era candidata a ministra, que ela disse que era mestre em educação e depois disse que o mestrado era um mestrado bíblico. Na coletiva de imprensa do lançamento do novo programa, a Damares, para variar, mudou de discurso. Não se falou muito em abstinência, falou em espera, em retardar o início da vida sexual. Aí a Damares veio com uma de que a campanha nem é tão voltada para os adolescentes assim. Quando a gente fala de gravidez de adolescente, todo mundo está pensando na menina de 15 anos. Eu quero falar da menina de 11 anos. Eu quero falar do menino de 10 anos. Eu quero dizer para vocês que eu não estou trabalhando com a idade de 15, 17. Se o problema é violação das crianças, a campanha está errada. Não é adolescência primeiro, gravidez depois. A campanha é contra estupro de vulnerável. Aí você deve estar se perguntando, Colando Garrone não é para falar de assuntos internacionais? Pois esse jeitinho da Damares de ser já está refletindo lá fora. Um exemplo foi esse protesto aí da imagem. Um grupo virou as costas durante o discurso da Damares na 14ª Conferência Regional sobre Mulher da América Latina e Caribe. E dessa forma tem sido no Brasil a transversalidade do tema. Por que do protesto? Por conta de declarações dela. De acordo com uma reportagem do Globo, a Damares disse que o Brasil é o melhor lugar para se nascer mulher. Pois é, isso num fórum justamente para debater direito das mulheres e igualdade de gênero na região. Outro motivo por que eu estou abordando esse assunto na minha coluna é que a gente tem ouvido a citação de muitos estudos internacionais para embasar essas políticas públicas aqui no Brasil. Bem, fato é que o Brasil está mais de 50% acima da média quando o assunto é gravidez na adolescência. É mesmo um problema sério, tem que concordar com a Damares. A gravidez precoce e a gravidez indesejada são sim problemas de Estado. Mas aí a Damares deixa claro qual é o método contraceptivo preferido dela, a abstinência. No Twitter ela disse que é uma forma complementar, um plus, um upgrade. O uso do preservativo, segundo ela, vai continuar sendo estimulado, ao contrário do que disse a subordinada dela naquela entrevista da BBC. E por que a Damares defende a abstinência sexual? Bem, o argumento comum é de que esse é o método 100% eficaz e é o único. Então pronto, acabou. Colando Garrone, tchau, até a próxima, não tem mais o que falar.
Não é tão simples assim, né? Política pública tem que levar em conta experiências anteriores e ou estudos. A população não pode ser cobaia de uma hipótese, né, ministra? Dados de uma pesquisa americana, por exemplo, que é até antiga, mas o espírito dela ainda está preservado. Ela compara o que se chama de uso perfeito e uso típico dos métodos contraceptivos. O uso perfeito é quando se usa o método exatamente como deveria, ou seja, mundo ideal. O uso típico é a realidade, quando por vários motivos, por ignorância, por desleixo, por esquecimento, sabe-se lá o quê, a pessoa não usa o método contraceptivo direito. Vamos a alguns exemplos aqui que eu separei. Esterilização feminina no mundo perfeito, no uso perfeito, 99,5% de eficácia. No mundo típico, no mundo real, 99,5%. Não muda porque independe da pessoa, né? Camisinha, 97% no mundo perfeito e no mundo real, 86,3%. Anticoncepcional oral, até 99,9% no mundo perfeito. No mundo real, 92,5%. Coito interrompido, esse eu fiquei surpreso, 96% de eficácia. No mundo ideal. No mundo real, cai para 75% de eficácia. Abstinência sexual. No mundo perfeito, 100%. Ponto para Damares. E na prática? Quantas pessoas deixaram de usar a abstinência sexual por ignorância, desleixo, esquecimento ou o bom e velho tesão? Temos esse número no Brasil? Se tem, o governo não compartilhou com a gente. Portanto, não sabemos a eficácia desse método. Até que provem o contrário, a abstinência sexual é anticientífico, antiético e desonesto. E eu tenho outro número aqui, de um estudo feito lá nos Estados Unidos, números apresentados no encontro da Sociedade Americana de Psicologia. Olha a descoberta, mais de 60% dos universitários que tinham se comprometido a se manter virgem ao longo do tempo escolar, simplesmente não cumpriram a promessa. Mais de 60%. Isso lá nos Estados Unidos. Eu fico pensando aqui no Brasil, terra de Nelson Rodrigues, qual deve ser o percentual de hipocrisia sobre o compromisso de manter-se afastado do sexo? Qual será? Eu não sei, você sabe? Regina Navarro Lins, eu não sei se é uma entrevista ou é uma conversa, porque esse tipo de conversa a gente já teve na intimidade. Agora vão ter uns voyeurs assim olhando pra gente enquanto a gente desenrola a nossa conversa. A gente está falando essa semana, eu estou falando essa semana na coluna do Garrone sobre abstinência sexual. Então, vamos lá. Teve uma nota do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, da ministra Damares, dizendo que a vida sexual precoce leva a comportamentos antissociais e delinquentes e afasta os jovens dos pais, da escola e da fé. Sua opinião, vida sexual precoce atrapalha a vida? Bom, em primeiro lugar, eu queria saber de onde ela tirou isso, porque eu não conheço, nunca vi um estudo sério que mostrasse, apontasse esses dados. Pelo contrário, o neuropsicólogo americano James Prescott ele fez uma pesquisa, alguns anos atrás, com 400 sociedades pré-industriais, e ele concluiu que as sociedades que dão carinho físico aos seus filhos, né, os pais dão carinho físico, e não reprimem a vida sexual do adolescente, o nível de violência é praticamente zero. É precoce. O que é precoce? A minha avó começou a ter vida sexual aos 14 anos. Ela começou porque foi no dia do casamento dela. A família apresentou um noivo, ela tinha 14, ele tinha 38, escolheram o noivo dela, ela conheceu o privado, e aos 14 anos ela começou a vida sexual. E quando ela tinha 15, nasceu minha mãe. Então, quer dizer, o que é precoce, né? Existem estudos que mostram que foram feitos em 37 sociedades, né? 37 países, e que a média da iniciação sexual é 13 anos, 14 anos. Então, a gente tem que pensar muito se isso não traz disfarçado um preconceito contra o sexo. Porque o sexo, há 2000 anos, que ele é visto como sujo, perigoso, que faz mal, que as pessoas têm que evitar. E isso é muito forte, né? Porque até, você vê, crianças pequenininhas crescem acostumadas a associar sexo a algo sujo e perigoso, porque elas ouvem toda ofensa, todo xingamento está ligado a sexo. Então, as pessoas vão absorvendo
o sexo como uma coisa ruim, né? Você pega a história do Ocidente, aí você vê como esses tabus e esses preconceitos contra o sexo prejudicam a vida das pessoas. Falam muito no caso de Ruanda, como sendo um exemplo de sucesso. Primeiro, o número absoluto de gravidez na adolescência lá ainda é mais que o dobro do que o Brasil. E Uganda, eu já falei inclusive aqui na coluna, é aquele país que prevê prisão perpétua para homossexuais. E não fosse a pressão internacional, teria aprovado a pena de morte para LGBTs simplesmente por eles serem LGBTs. Então quem é Uganda na fila do pão para dar lição de moral no assunto de saúde sexual? E não ficou comprovado também que a abstinência sexual foi a única responsável pela queda na gravidez na adolescência em Uganda. Então vamos aí desconfiar dos números que vêm de Uganda. Tem outro caso também, que é um modelo chileno, que aparentemente funcionou em uma escola. Só que sempre esquecem, de dizer que quem promoveu a educação sexual nessa escola foi uma organização católica que leva em conta a dimensão espiritual do sexo. Seja lá o que foi isso. Teve um artigo na Folha de São Paulo, assinado pelo deputado pastor Débito Crédito Marcos Feliciano, que diz que acusam a proposta de abstinência sexual de ter um viés religioso. Só que ele cita o sucesso do caso chileno, onde a gente viu se empregou o método religioso. Coerência mandou lembranças, pastor. Será que é por isso que ele e o presidente Bolsonaro me bloquearam no Twitter? Vai saber. Nos Estados Unidos, a abstinência sexual virou política pública lá em 1900 de Ronald Reagan. No governo de George W. Bush, mais recentemente, houve também um aporte milionário nos programas de abstinência. No governo Obama, rolou uma freada nesses programas e houve investimento em métodos que se baseavam em pesquisas científicas. E olha a surpresa, a gravidez na adolescência chegou ao menor nível da história dos Estados Unidos. Ironia do destino, o governo de Donald Trump, acusado de assédio sexual por várias mulheres e acusado de mandar subornar uma stripper para manter silêncio, olha só, rolou um retorno do apoio aos programas de abstinência. Afinal, Donald Trump é o típico cidadão de bem. Existe a idade correta para o início da vida sexual? Não existe uma idade certa. Muita gente diz assim, é muito jovem, tem que ter responsabilidade. Eu acho muito curioso, porque, por exemplo, uma criança, um menino ou menina de 12, 13 anos, vai para a escola sozinho, você ensina a atravessar a rua, você ensina, né, a atravessar a rua, ensina uma série de coisas, que não deve falar com estranho, você ensina muita coisa desde pequeno. Agora, ninguém fala da importância de você ensinar o uso da camisinha e da pílula anticoncepcional desde cedo. Ensinar como você ensina a escovar dente e tomar banho. E não só as famílias ensinarem, as escolas, a Secretaria de Saúde de cada lugar, de cada estado, de cada cidade, também mostrar que o sexo proporciona prazer, porque prazer na nossa cultura... Isso nunca está na aula de educação sexual, falar em prazer. Nunca. Você fala em riscos. Você nunca fala da importância do prazer, porque na cultura judaico-cristã o prazer nunca foi visto com bons olhos, né? Quer dizer, a virtude sempre foi o sofrimento. Então, o perigo desses programas de abstinência e tal é que vai reforçando uma ideia de que o sexo é sujo, é feio, é perigoso, tem que ser evitado, e isso tem consequências muito nocivas para a vida das pessoas, né? Com que idade o jovem deve começar? Eu acho que deve começar na hora que quiser. Pela lógica da Damares e dos amigos dela, é super fácil acabar com a obesidade, por exemplo. Abstinência de frituras e açúcar refinado. É fácil acabar com a dependência química. Abstinência do uso de drogas. Alcoolismo, abstinência de álcool. É fácil acabar com o sedentarismo, a abstinência da preguiça. E acabar com a inadimplência. É só se abster de gastos desnecessários. Simples, né? O Estado, no fim das contas, deveria estar conectado com a realidade, com a saúde pública. Mas a prioridade parece ser a fiscalização das genitálias dos cidadãos ou quaisquer orifícios que lhes deem prazer. A sexualidade é uma força que pode ser uma coisa muito boa para a vida das pessoas, porque o que a gente tem são estudos que mostram os riscos da ausência de sexo. Como o sexo frequente, o sexo prazeroso, pode evitar uma série de doenças. Não faltam estudos sobre isso, desde problemas cardíacos até câncer. O moralismo, ele prefere que as pessoas contraiam doença, mas mantenham a moral fazendo de conta que os jovens não fazem sexo. Então é uma loucura, né? Quer dizer, a idade média da iniciação sexual é em torno, no Brasil, tem uma pesquisa da Prosexa, que é ligada à USP, é em torno de 15 anos. A iniciação sexual. Então é importantíssimo que as pessoas aprendam
aprendam a fazer sexo, e todo mundo tinha que colaborar, porque não é só a questão da pessoa viver com mais prazer, é a questão que uma série de disfunções sexuais seriam evitadas, né? A ausência de orgasmo. 2/3 das mulheres não têm orgasmo. O sexo tem que ser aprendido. O sexo, ele só é natural para a procriação, desde que o mundo é mundo. Agora, para o prazer, tem que ser aprendido, assim como o amor também. Agora, é fundamental que se use camisinha e que as meninas tenham pílula. Sinceramente, eu acho que tem um quê de crueldade com a nossa juventude vir com essa de mostrar que a abstinência é o mais virtuoso dos métodos contraceptivos. Porque, vamos combinar, o Brasil exala sexo. Propaganda de cerveja, sexo. Nas propagandas de carro, sexo. Na moda, sexo. Não sei aqui em São Paulo, não é muito comum, mas no Rio é muito comum aquele locutor de supermercado, sabe? Que fica falando, olha o tomate macio, vermelhinho, suculento. Sexo. Você pode não saber o que é Xtube, mas seu filho, seu irmão, com certeza seu cunhado sabe. Janela anônima do Google Chrome, ele também sabe. Sexo. Por que as pessoas malham, treinam? Saúde? Uhum. Obeliscos? Sexo. Lábio da Scarlett Johansson, bunda da Paola Oliveira, Angelina Jolie inteira? Sexo. O Love Handle do Hugh Jackman, o Jason Momoa inteiro? Sexo. Quem nunca viu o vídeo do Negão da Piroca? Gemidão do WhatsApp? Aquele grupo de putaria que você não, o seu amigo tem no WhatsApp? Sexo. O surubão de Noronha, a jogada de cabelo da Renata Vasconcelos, esse negócio de querer ter uma arma super potente? Sexo. Chamar pra ver aquele Netflix em casa? Sexo. Emoji de diabo? Sexo. Dançarina do Faustão, foto no espelho da academia, BBB, emoji de berinjela? Sexo. Silicone empinado, São Sebastião flechado e surubão de Trancoso? Sexo. Sunga branca, Anitta, Lucas Luco? Sexo. Aí vem o governo e fala, espera. Os hormônios estão a 1000 na adolescência, né? Uma fisiologia do corpo. E aí, o que é o natural? Satisfazer, né? O seu desejo, né? Isso é o natural. Então você vai chegar para a pessoa e dizer, não, você deixa para depois. Deixa para depois, como se fosse uma coisa muito simples, né? E se você pega a história, você vai ver, só como exemplo, as relações extraconjugais foram punidas pela história com uma violência. Teve época em que as mulheres tinham o nariz decepado, os homens tinham a orelha decepada. Isso porque tinham relações fora do relação oficial. Nunca, isso está mais do que estudado, todos os autores falam, nunca diminuiu. Então, quer dizer, tem nariz decepado. Vamos combinar? Não é a sociedade ou a imprensa que tem que mostrar que a abstinência sexual como política pública não funciona de forma integral ou complementar, como quer a ministra. Cabe à autoridade pública provar a eficácia, se baseando em estudos científicos relevantes. Qual é a chance desse programa funcionar? Eu acho que é 0. É uma bobagem. E depois é o seguinte, você não consegue enganar os jovens, você não consegue enganar a criança. Então você faz... Porque quando você faz um programa, gente, sexo mais tarde, é como se fosse uma coisa muito simples. Olha, eu vejo a gente ao cinema, sessão das 4, vamos na sessão das 6. Parece que é uma coisa simples assim, né? Não! São hormônios que estão ali, né, buscando a sua satisfação, prazer sexual. Não adianta você mentir. Para terminar, eu vou pedir para você uma orientação para os pais. Como é que isso deve ser abordado? Existe uma idade? E qual é o jeito? Porque rola um constrangimento. Pois é, aí rola constrangimento por conta da repressão sexual que sempre houve. Os pais sofreram essa repressão. Mas tá aí, não dá para brigar contra... Existe. Exatamente. Então, não pode falar com a criança em sexo, tem que disfarçar, masturbação é um drama, quando hoje a gente sabe que a criança se masturbar é muito saudável, né? Então, eu acho que os pais, primeira coisa, olhar cada um para dentro de si e avaliar que visão tem do sexo. Eu me lembro sempre, eu dou sempre esse exemplo, quando eu dava aula na PUC, e a turma toda tinha 18, 19 anos, mas tinha uma mãe, tinha uma moça que era mãe de uma moça de 17 anos. Então, na dinâmica de grupo discutindo isso, eu perguntei para ela, o que você acha da sua filha transar com o namorado? Olha que isso já tem tempo, tem mais de 30 anos. Ela virou muito séria e disse assim, eu não tenho problema nenhum com isso, desde que ela numerou 80 razões, desde que
tenha certeza que esse namoro não vai queimar, tenha certeza que não sei o quê, tenha certeza. Aí eu falei para ela assim, vem cá, nem aos 80 anos alguém pode ter tanta certeza. Como que aos 17 você quer que tenha? Então por que você não é mais honesta e diz para sua filha que você não admite que ela transe? É muito mais honesto do que dessa dupla mensagem que pira a cabeça do jovem. Adolescente de 14, 15 anos, está namorando, está saindo, leva um ginecologista, vê o uso da pílula, explica tudo. Se for um rapaz, compra a camisinha, explica a importância disso. Qualquer proposta para melhorar a vida sexual dos jovens, se tiver baseada em preconceito, esquece, não funciona. Pronto, é com essa mensagem que a gente termina essa conversa, sempre ótima, e virão muitas, mas as outras não serão vistas pelos os espectadores da Coluna do Garrone, para azar deles, para o nosso bem, porque são sempre conversas muito enriquecedoras. E eu tenho que dizer, com a Regina, eu leio a Regina há muito tempo, conheço a Regina há bastante tempo, eu me livrei de muitos preconceitos. Você só repete, né? Você aprende e repete. Exatamente isso. O problema é que a maioria das pessoas não reflete, apenas repete o que ouviu. E vai passando de geração em geração. Por isso que eu digo que é fundamental a gente refletir sobre os valores aprendidos, sobre as crenças aprendidas, para a gente conseguir se livrar do moralismo e dos preconceitos. Mas tem que ter coragem. É isso, sempre, sempre. E tem uma coisa que eu faço, que eu aprendi com a Regina. Quando a pessoa vem repetindo um negócio desse, eu só falo assim, por quê? Eu não entendi. Aí quando a pessoa tem que se explicar, não tem explicação. Fica, porque tipo assim, né? Não tem argumento. Então quando você tá... não tem argumento. Quando você fala por quê ou não entendi, a pessoa se complica. Essa é a dica que eu dou, que eu aprendi com a Regina. Deixa a pessoa se enrolar. Deixa a pessoa se enrolar e ficar repetindo esses conceitos aprendidos, sabe-se lá onde. Regina, muito obrigado por participar aqui da Coluna do Garrone. Eu sei que você assiste a Coluna do Garrone. Assisto então toda semana. Estou achando o máximo participar e estou achando a coluna maravilhosa. Obrigado. Então, já fico mais feliz ainda. E então, vai assistir a coluna. Claro. Obrigado, Regina. Até uma próxima. Beijo. Às vezes eu olho para o Brasil e penso, que ano é hoje, né? É muita desconexão com a realidade, ou muita má fé, ou ainda um mix dos dois. E olha que eu não tô legislando em causa própria, não, porque eu comecei minha vida sexual tarde, depois dos 20 anos. Acontece que agora sexo virou quase um ato político, e daqui a pouco orgia vai ser considerado uma célula terrorista. Bem, amiguinhos, hora de ler... Opa! Hora de ler os comentários relativos à coluna da semana passada, em que eu falei dessa tentativa, ou suposta tentativa, do presidente Trump e do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de Israel, de promover a paz no Oriente Médio. Só que não. Moisés Carvalho, o pacificador da Terra Santa é o anticristo. Moisés, eu não sou religioso, então eu não acredito no anticristo. E, na minha opinião, aquela terra também não é santa, é só mais um pedaço de terra. Mensagem do Odair dos Santos, membro, tem que ler. É curioso ver algo tão complexo sendo tratado infantilmente por algumas pessoas como uma disputa entre bem e o mal. Concordo com você plenamente, Odair Santos. Falar de Oriente Médio, achar que tem bem e mal ali é um pouco simplista, ou como você disse aqui, é infantil. Amigos, na semana passada eu pedi para vocês me darem opiniões sobre como deveria ser o formato da coluna, com entrevistado ou sem entrevistados. Tem aqui mensagem, por exemplo, do Zéfiros, que é membro, e membro tem prioridade na leitura. O Zéfiros diz, adorei o formato para quando forem assuntos assim, importantes e tem grande repercussão. Para os demais assuntos, sempre bom ter convidados para que possamos ter enriquecimento de experiência. Continue excelente trabalho, obrigado, Zéfiros. O Vinícius Arre, que também aqui é assíduo, mas é membro a gente lê. Por mais que eu goste bastante dos convidados, a coluna, com só o seu ponto de vista, foi excelente também. Não vejo nenhum problema em manter ambos formatos, dependendo do tema. Abraços. Amigos, vocês mais me confundiram do que ajudaram, porque, nossa, tá embaçado, né? Vocês falaram que quando precisar, tem entrevistado, quando não precisar, não tem entrevistado. Então eu vou decidir autoritariamente quando vale ter entrevistado, quando não vale ter entrevistado, tá bom? Mensagem do Pedro H. Então, Garrone, isso aí é polêmica. A polêmica... Não é nada de polêmica, né? Tô parecendo João Kleber falando que é polêmico, que não é polêmico.
Porque eu falei que sacolé no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, falam que ela é geladinho. Aí veio a Mônica de Minas, falou que é chup-chup. E aí começou. Aí o Pedro H. disse que no Rio Grande do Norte é din-din, com ampla abrangência para os recém-criados din-din gourmet. Vem o Renan Rocha e vai dizer que a Mônica está enganada. A Mônica de Minas está enganada. Em Minas não é chup-chup, é geladinha. Então tem geladinha, geladinho. É melhor a gente interromper por aqui e não continuar essa saga do din-din, chup-chup, sacolé e geladinho. Vamos para assuntos mais edificantes. O que vocês acham? Surgiram aí pautas para a coluna do Garrone. Cassiana Mariani. Garrone, coloquei foto só para te enviar um beijão aqui de Buenos Aires. Beijos à mamãe Garrone também, te adoro. É isso, eu leio de quem tem foto e leio dos membros também. Então se você não é membro e não tem foto, não vou ler sua mensagem. Não vou ler. A minha mãe que lê as mensagens dos haters, que hater você sabe, né? Hater não põe foto. E falando em mamãe, que a nossa querida Cassiana citou, eu vou ler aqui a mensagem que eu mandei para minha mãe responder. A mensagem é do Felipe Souza, claro, não tem foto. Por que tu só usa essa roupa? Tá aí liso, é? O que será que minha mãe vai responder para o Felipe Souza? Interrompendo a coluna aqui, eu pedi para minha mãe responder a pergunta, mas ela tá de férias, não pôde responder. Eu tentei até o último minuto, não rolou. Então, eu mesmo respondo. Chegou. Gente, eu vou falar a verdade, porque eu sempre uso a mesma roupa. É porque é muito mais simples. Porque eu tenho que arrumar todo aqui o estúdio, que na verdade é meu escritório, e a última coisa que eu penso é a roupa. Então esse casaco fica aqui, eu uso esse casaco basicamente para isso, e quando tá na hora de gravar eu arrumo tudo, quando tá tudo pronto é só... E eu geralmente tô com... Hoje eu nem tô, mas geralmente tô com pijama embaixo e jogo isso aqui, e aí é uma roupa preta, e como o fundo é muito colorido, a roupa preta é a melhor coisa, tem o zíper que dá para encaixar aqui o microfone, então é tudo bem estratégico. Creuza Souza, eu não entendo nada de cachorro, mas esse é uma graça. Como se chama essa raça? Ela está falando do Francisco José. Para quem não sabe, o Francisco José, tem gente que acha até que é pitbull, não é pitbull não, ele é um bulldog inglês. Não é o francês, aquele pequenininho, é o bulldog inglês, ele tem 22, 23 quilos, é um porte médio, né? Mas ele é bem troncudo assim. Então ele é o bulldog inglês, que tem características bem peculiares. Preguiça, fome eterna e mais o quê? E dorme muito. São características, e ele é muito manso. Não gosta, no caso do Francisco, ele não gosta muito de cachorros maiores que ele, cachorros pequenos ok, seres humanos ok, pernas de seres humanos super ok. Esse é o Francisco José, e essa foi a coluna do Garrone, sempre com assuntos muito aleatórios, mas o principal são os assuntos internacionais. Cada semana um assunto diferente. Espero que vocês tenham gostado dessa coluna. E eu vejo vocês na semana que vem. E logo depois da coluna do Garrone vem a coluninha do Francisco. Eu espero você na semana que vem. Tchau, até a próxima. Está aqui o Francisco José. E o Francisco vai agora levantar o patão. Francisco, patão. Isso. Agora, por que Francisco José está tão obediente, tão atento? Está aqui o pote dele com um chumaço de couve congelada. Senta, patão e a couve. Sacolé, chup-chup, geladinho de couve. Não, no tapete não. No tapete não, me dá aí. Vem cá, no tapete não. Como é que tá? Tá gostoso? Cadê? Comeu. De nada, Francisco, de nada.